faxineira humilhada pelo milionário em casa. A reação dela é brutal e chocante. O sol mal havia nascido quando Maria, uma faxineira de espírito lutador, encontrou-se diante da porta imponente de uma mansão que parecia ter saído de um conto de fadas. As paredes reluziam, a escadaria parecia interminável e a cidade a seguir, cheia de vida, pouco se importava com o opulento silêncio daquele lugar. Mas o que aconteceu a seguir mudaria tudo. Com um movimento brusco, a porta se abriu e lá estava ele, Carlos, o milionário de aparências soberanas, olhando-a de cima. Um sorriso arrogante espelhado em seu rosto enquanto ela hesitava em dar o primeiro passo. Quando foi convidada a entrar, um misto de excitação e medo a envolveu. Quão diferente era a realidade de seu lar, com outras contas a pagar e sonhos desfeitos. O chão de mármore parecia estar frio e alienígena sob seus pés, enquanto ela seguia o milionário que, com passos longos, desaparecia pelos cômodos luxuosos. Cada canto da casa exibia riqueza, mas havia uma sombra, um eco de algo sinistro que Maria não conseguia entender. E a cada passo uma sensação estranha a acompanhava, como se algo estivesse prestes a acontecer. Algo que ia além de uma simples faxina. A tensão subia, palpável como o ar pesado da manhã. E então, o que deveria ser um trabalho, uma oportunidade, rapidamente se transformou em um pesadelo. Carlos, entediado, começou a menosprezar seu esforço, a humilhá-la com palavras cortantes, fazendo-a sentir-se menor, invisível. Ela parou, os olhos se arregalaram, a respiração acelerou. Maria não era só uma faxineira, ela era mãe, filha, sobrevivente. Não estava ali para ser menosprezada. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No momento em que Maria percebeu que não poderia deixar aquilo passar, seu peito apertou dolorosamente. Um impulso a fez levantar a cabeça e encarar o milionário. E o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém poderia prever, uma explosão de fúria contida que pintou o ambiente com cores de revolta. Os cristais da janela, antes reluzentes, pareciam tremer. A sala estava em silêncio, um silêncio opressivo que poderia cortar o coração. O que ela faria a seguir? A dúvida pairava no ar, e a guerra era interna. Ceder ou lutar? O ar carregado na sala parecia vibrar em sintonia com o descontrole que crescia dentro de Maria. Com o peito em chamas, ela não apenas desafiou Carlos com seu olhar determinado, ela decidiu que não seria mais uma vítima. Um pulso de coragem correu por suas veias quando ela gritou, a voz ecoando como um trovão no ambiente luxuoso: "Você não pode me tratar assim. Eu sou mais do que isso." Carlos, inicialmente surpreso, retraiu-se. O sorriso arrogante se desfez lentamente, dando lugar a um semblante confuso e, por fim, furioso. "Quem você pensa que é para me desafiar?" A voz dele saiu como um rugido, como se tentasse recuperar o controle da situação. O poder que tinha lhe era essencial, e aquele pequeno desvio do normal parecia ameaçar sua própria identidade. Maria deu um passo à frente, sentindo a adrenalina pulsar e as mãos tremendo de emoção. Ela não estava prestes a recuar. "Sou alguém que se esforça todos os dias para sustentar uma família, e não vou mais tolerar abuso." A cada palavra, os rostos dos memorabilia de sua vida apareceram em sua mente: seu filho, seu pai, cada sacrifício que fizera para chegar até ali. Mas antes que pudesse continuar, a tensão foi quebrada com um som súbito. Um grito estridente ecoou de fora da mansão. Maria e Carlos se viraram, o espanto visível em seus rostos. "O que foi isso?" Carlos perguntou, a arrogância dando espaço para a preocupação. No fundo, ele sabia que estava lidando com algo que transcendia seu conforto. O grito se repetiu, desta vez mais próximo. Um choque de realidade cortou o silêncio, e Maria percebeu que não estavam sozinhos. A segurança da mansão, em alerta, correu em direção à fonte do barulho, enquanto Carlos, ainda inquieto, tentava recompor sua fachada de superioridade. "Fica aqui, não se mexa." Ele ordenou, mas Maria não estava disposta a obedecer. O medo estava crescendo, mas a indignação também. Enquanto Carlos tentava se firmar como o chefe, ela se viu diante de uma decisão: fugir ou enfrentar a realidade que pulsava não apenas dentro daquela casa, mas lá fora também. Com um movimento rápido, Maria dirigiu-se à porta, sua vontade de entender o que estava acontecendo superando a necessidade de se esconder. No entanto, ao abrir a porta, a visão que a aguardava era algo que desafiava tudo o que conhecia.
Um grupo de pessoas, todas com rostos determinados e visivelmente feridos, se aglomerava em protesto, gritando por justiça. Carlos ficou em choque, sua expressão perdida entre a indignação e o receio. Precisamos ajudá-los. Maria gritou, surpreendendo até mesmo a si mesma. Aquela multidão era um reflexo de suas próprias lutas, a evidência de que havia mais pessoas naquele mundo que compartilhavam suas dores. Carlos olhou para ela, chocado pela conexão que ela acabava de estabelecer entre uma faxineira e um milionário que sempre se considerou invulnerável. O momento estava prestes a se transformar. Maria sentiu que a batalha não era apenas contra Carlos, mas contra um sistema que sustentava a desigualdade. E as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas quando, do meio da multidão, uma figura familiar surgiu. Era alguém de seu passado, alguém que poderia trazer à tona segredos que ela pensava estar enterrados. Ainda bem que te encontrei, Maria. A voz familiar e dolorosa fez seu coração parar. O que seria aquela revelação? E qual impacto teria na luta do dia a dia? Sabendo que reviravoltas viriam, Maria preparou o coração para o que estava por vir. Maria não tinha certeza do que sentir ao encarar aquele rosto. Era Tiago, um amigo de infância que havia saído da sua vida há muitos anos, engolido pelas promessas de um futuro que nunca parecia chegar. Agora, ali estava ele, com marcas profundas de sofrimento em seu semblante e os olhos ardendo de raiva e desespero. Tiago, o que você está fazendo aqui? Ela mal podia acreditar que ele, assim como ela, se tornará parte dessa luta. Eu estou lutando, Maria, pelo que é certo, por tudo que nos foi tirado. Ele gritou, sua voz carregada de emoção, quase se perdendo no tumulto da multidão. Carlos, atrás de Maria, tentava recuperar o controle da situação. O que está acontecendo aqui? Vocês não podem simplesmente invadir a minha casa. Seus olhos estavam arregalados, sua raiva quase palpável, como se quisesse varrer todos aqueles que ameaçavam sua zona de conforto. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Era como se cada palavra de Carlos fosse um eco da sua antiga submissão, e naquele momento ela decidiu que isso não poderia continuar. Tiago, o que aconteceu? Por que vocês estão aqui? O medo contrastava diretamente com a determinação que crescia nela. Ele hesitou, olhando para o grupo atrás dele. Algumas pessoas balançavam bandeiras rasgadas, outras gritavam slogans que Maria começava a reconhecer. Era um movimento por justiça, pela dignidade que muitos pareciam ter perdido. Nós não aguentamos mais, Maria. O povo está cansado de ser pisoteado. E você também precisa se levantar. As palavras dele foram como chamas em um palhaço secamente adormecido. O sangue de Maria fervia enquanto olhava para aquela imagem de desespero e luta. Precisamos lutar por todos nós, disse ela, a voz se erguendo em meio ao fraco murmúrio da multidão. A conexão que ressoava entre eles era mais forte que todos os seus medos. Carlos, percebendo que a situação estava fugindo de seu controle, começou a se afastar. Vocês não podem ficar aqui. Isso é uma propriedade privada. Vou chamar a polícia. Sua voz tremia, cada palavra carregada de pânico. Antes que ele pudesse se mover, um grito cortou o ar novamente, muito mais próximo. O som de sirenes começou a ecoar e logo se tornaram mais audíveis, prometendo um confronto. Maria viu o rosto de Tiago se contorcer em ansiedade e soube que aquela era a hora de agir. Não havia mais volta. Todo mundo, atrás de mim. Nós não vamos deixar que nos calem outra vez. Maria ordenou, sentindo um turbilhão de sensações empurrando-a para frente. A adrenalina pulsava, e mesmo quando o medo tentava dominá-la, uma parte dela se sentia forte. Havia uma luta maior ali, uma batalha entre opressores e oprimidos. O clima estava eletricamente cargado. Pessoas começaram a se aproximar, formando uma linha feroz de determinação. Carlos, cada vez mais encurralado, começou a gesticular freneticamente, tentando fazer seu poder se impor, mas elas não iriam desistir. Maria, você realmente acha que tem chance contra eles? Eles têm o poder. Carlos questionou, o medo agora explícito em sua voz. Ela virou-se para ele, desafiadora. E se não lutarmos, o que temos? Um futuro de silenciamento e submissão? Por tudo que passamos, não podemos deixar isso acontecer. A multidão começou a murmurar, a animação crescendo. Maria sentiu que a energia daquelas pessoas, toda aquela dor compartilhada, poderia ir além de suas expectativas. E foi nesse momento, quando o tumulto se intensificou, que uma luz brilhante cortou a noite. Era uma lanterna, e Maria viu figuras se aproximando, seguranças e policiais em número crescente. O choque foi palpável como um balde de água fria. O que Maria deveria fazer agora? Recuar ou avançar? Seu dilema moral a consumia.
Com a visão turva pela tensão do momento, Maria olhou para Tiago, que agora parecia mais uma visão do passado do que uma esperança para o futuro. Nós não podemos desistir agora, eu não posso deixar isso acabar assim. E antes que qualquer um pudesse reagir, as sirenes soaram com ferocidade, e de repente tudo parecia-se estreitar em torno dela. Qual seria o próximo passo? A luta dela não havia feito mais do que começar, e as escolhas que ela faria a partir daquele momento poderiam mudar não apenas sua vida, mas o destino de muitos. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, mas estavam carregadas de uma nova determinação. O momento de escolha estava chegando. Mas a que custo? As sirenes ressoavam como um lamento profundo, fazendo o coração de Maria acelerar. Ela não sabia se deveria correr ou permanecer firme. A multidão ao seu redor estava agitada, alguns começando a recuar, sentindo o cheiro da repressão no ar. Outros se mantinham à frente, olhos ardendo de determinação, mas Maria teve um vislumbre do receio presente em cada rosto. Precisamos fazer algo, gritou Tiago, quebrando o silêncio da hesitação. Se recuarmos agora, eles vencerão. Precisamos mostrar que não temos medo. A fala de Tiago foi como um veneno do bem, espalhando-se entre os presentes e injetando coragem naquelas que sentiam o pânico crescendo. Maria viu a centelha de algo nas pessoas. Um desejo de resistir, de não se render à opressão que tanto as ferira. Carlos, impotente e apavorado, olhava ao redor como se buscasse uma saída. Vocês não sabem do que estão falando. Eles vão nos prender, ele gritou, quase implorando. O desespero nos olhos dele era palpável. Maria sentiu um peso na garganta. Ele estava certo, mas a ideia de recuar já não parecia uma opção. Estamos juntos nessa, Carlos, disse Maria, a força nas suas palavras surpreendendo até mesmo a ela. Se eles quiserem prender alguém, que sejam eles que venham até nós. No instante em que as palavras saíram de sua boca, o medo inesperado tomou conta dela. E se a polícia realmente a levasse? O que aconteceria com sua vida? Mas no fundo, havia uma certeza crescente. A luta pelo que era justo era mais importante que qualquer consequência. Ela não estava sozinha. Um murmúrio começou a se espalhar entre a multidão. As pessoas começaram a levantar os punhos, repetindo palavra por palavra as declarações de Maria. A energia se transformou em um rugido, um grito por mudança que ecoou pela noite. Era um clamor arraigado na luta de muitos, um grito pela dignidade. É isso. Vamos enfrentar isso juntos. Tiago encorajou a paixão ardente em sua voz como uma chama acesa em meio à escuridão. A fila de seguranças e policiais se aproximava, as lanternas acesas como olhos impiedosos. Havia uma linha tênue entre os cidadãos e a força do Estado, e Maria sentiu que seu papel ali era crucial. Com cada passo que davam em direção àquele confronto, a adrenalina tomava. Era uma mistura de medo e coragem crua. Um dos policiais à frente gritou ordens, seu tom autoritário cortando o ar pesado da noite. Voltem para casa. Não temos paciência para brincadeiras. Vocês estão infringindo a lei. Maria sentiu seu coração disparar, mas não teve tempo para se intimidar. Nós não vamos ficar calados. Se não subirmos agora, nunca teremos chance. Sua voz era um estandarte de resistência, e aqueles que estavam ao seu lado pareceram ouvir e sentir aquela força. O caos começou a surgir, empurrões, gritos. Uma sensação de batalha iminente envolveu o ar. O medo foi ofuscado pela certeza. As pessoas começaram a se empurrar, criando uma barreira massiva entre os policiais e o que parecia ser um levante. Maria viu as expressões de coragem e determinação nas faces ao seu lado. Então uma pedra foi lançada. O jeito como ela cortou o ar parecia um estalo, seguido por gritos. Maria assistiu em choque enquanto a violência se instalava, um reflexo da frustração acumulada durante anos. Não havia mais como retroceder agora. A guerra estava prestes a eclodir, e ela era parte disso. Um dos policiais avançou com força, e Maria sentiu que todos os olhos estavam voltados para ela. O que ela faria agora? Ela pensou rapidamente, seu mundo girando. Um dilema moral voltou a surgir. Devia recuar e preservar-se ou lançar-se à frente e lutar pela justiça. Com a pressão crescendo, Maria tomou uma decisão. Tiago, é agora ou nunca. Vamos juntos, gritou, e o eco do que ela disse tomou conta da multidão. Era a queda do domínio, ou a queda da tirania. Bem no momento em que ela estava prestes a agir, um grito desesperado cortou tudo, não se aproxime mais. E aquilo ainda guardava segredos. Quem gritou? E o que Maria descobriria a seguir? O ambiente fervilhava com atenção, como se cada pulso da multidão estivesse em sintonia com o tamborilar de seus corações. A voz do policial ecoava freneticamente, mas o que realmente importava eram os rostos ao redor de Maria.
Ela olhou para Tiago, e um entendimento silencioso passou entre eles. O peso da responsabilidade nunca fora tão real. Agora mais do que nunca, cada segundo contava. Quem foi que gritou? Maria sussurrou para Tiago, mas ele parecia tão concentrado que não respondeu. Uma nova nuvem de medo se instalou, mas a adrenalina a impediu de hesitar. A multidão começava a se fragmentar, algumas pessoas começando a retroceder, outras inclinadas a avançar. Gritos de paz, paz, tentavam acalmar os ânimos, mas a sensação de que uma explosão estava prestes a ocorrer era inegável. Então, outra voz se levantou, dessa vez mais perto da linha de frente. Vão se arrepender de nos subestimar. Temos nossas vozes, temos nossas vidas. Era uma mulher de cabelos cacheados, sua coragem refletida na fúria de sua expressão. Maria sentiu o coração pulsar mais forte ao perceber que a mulher chamava ainda mais pessoas para formar uma corrente de coragem. Logo, vários punhos levantados transformaram-se em um mar de estrelas contra a obscuridade da repressão. E aquela energia era contagiante. Mas então, um outro cenário se desenhava no fundo, uma nova movimentação da polícia. Estavam se reorganizando, uma formação que denunciava o avanço. Não podemos deixar que eles se aproximem, gritou Tiago. Eles querem nos dispersar. Vamos nos unir, rumo à luta. As palmas das pessoas se encontravam e batiam em uníssono, cada batida do coração marcando um passo seguro, uma manifestação de solidariedade. Enquanto a situação se tornava cada vez mais instável, uma luz brilhante de lanternas da polícia iluminou o rosto de Maria, que ofuscou seus olhos. Uma mão forte agarrou seu braço, e o choque rapidamente transformou-se em reconhecimento. Era Carlos. Eu não consigo ficar parado, Maria. Preciso lutar. Ele disse, a respiração entrecortada pela ansiedade. O olhar dele carregava uma mistura de compaixão e determinação. Aquilo a fortificou, mesmo no momento tão crítico. Então lute. Estaremos lado a lado, respondeu ela, e naquele instante muitos se juntaram a eles, formando um bloco de resistência que crescia rapidamente em número. Mas a tensão se intensificou com a aproximação dos policiais. Eles estavam mais próximos agora, barrando o caminho, como se fossem um muro impenetrável. Ao fundo, os gritos de uma mulher se destacavam da multidão, chamando atenção para algo. Maria se virou, seguindo a direção do som. O que ela viu paralisou seu corpo e a sensação de perigo aumentou. Uma jovem estava sendo arrastada de maneira violenta pelos policiais, seus gritos misturando-se ao caos. Deixem-a em paz, gritou alguém. Segundo a multidão, o ato e a proteção pareciam iminentes. A imagem dela, vulnerável e assustada, inflamou o desejo de reagir em todos. E nesse momento Maria sentiu um nó na garganta. Não podemos deixar que façam isso. Precisamos agir, gritou. Mas assim que proferiu aquelas palavras, do nada, a mulher que estava sendo arrastada ergueu o braço e começou a gritar palavras que Maria não pôde ouvir. Um silêncio curioso tomou conta por alguns instantes, como se cada um no entorno estivesse esperando a revelação do que viria a seguir. Com um movimento inesperado, a jovem estendeu a mão para um spray de tinta que havia caído no chão próximo. E a imagem da jovem se transformou, seu espírito feroz parecendo contagiar os que a rodeavam. Antes que Maria pudesse calcular a situação, o spray começou a subir e estourar em cores vibrantes enquanto ela gritava algo que parecia com toda força, uma mensagem de protesto. Deixe-nos vivermos. O impacto daquela exaltação fez a multidão entrar em um frenesi, mas ao mesmo tempo, trouxe uma nova onda de repressão à frente. Maria sentiu o coração acelerar, algo maior se aproximava. Estamos prontos, Maria? Perguntou Tiago. Os olhares voláteis de todos ao redor instigando ainda mais aquela atmosfera eletrizante. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar, e uma nuvem de gás lacrimogêneo se espalhou rapidamente entre eles, fazendo com que todos começassem a tossir e cobrir os rostos. A visão de Maria se embaçou enquanto ela lutava contra o pânico. O que aconteceria a seguir? Ela estava prestes a descobrir que sua luta não era apenas por um momento, existiam segredos muito mais profundos a serem revelados. Os olhos de Maria ardiam e sua respiração se tornava cada vez mais difícil, como se cada golpe de ar fosse uma punhalada. No caos, as pessoas ao redor se contorciam, alguns caindo, outros tentando erguer os braços para definir uma linha de defesa contra a fumaça sufocante que os cercava. Tiago, Carlos, ela gritou, mas em meio à confusão, a voz dela foi engolida pelo tumulto. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e a tinta colorida da jovem ainda pairava no ar, criando um contraste surreal contra o fundo cinza e opressivo. A multidão, em sua maioria, estava paralisada, mas uma parte dela começava a se dispersar,
buscando refúgio em qualquer direção que trouxesse alívio. Formem círculo. Não dispersem. Uma nova voz bradou, uma mulher à frente, que parecia tão determinada quanto a jovem do spray. Uma onda de coragem se espalhou, fazendo com que aqueles que ainda estavam firmes se unissem. Maria, mesmo sob ataque, sentiu um impulso, uma chama dentro dela acendendo-se novamente. Inspirando profundamente, Maria cobriu o nariz com a blusa e avançou em direção ao seu grupo, onde os rostos de Tiago e Carlos era visível, cada um lutando para não se deixar abater. Nós não podemos deixar isso acabar assim. Vamos lutar por aqueles que foram levados. Gritou. É isso que eles querem. Que a gente desista. Tiago respondeu, apertando o punho. O olhar dele disparou uma coragem latente. Era como se cada frase deles armava um escudo contra a opressão que estava se aproximando. Enquanto se uniam, o som de passos pesados se aproximava. O grupo de policiais avançava com uniformes reforçados e escudos reluzentes, como se fossem sombras prontas para engolir qualquer vestígio de resistência. O som dos pés marchando ecoava pelas ruas e cada batida parecia diminuir a esperança. Foi então que um homem à frente, talvez o mesmo que havia gritado sobre a união, levantou uma bandana e começou a puxar outras pessoas para se proteger. O movimento fez Maria perceber algo que ela não havia notado antes. Havia uma linha invisível, uma barreira de proteção que se formava entre os que estavam dispostos a lutar e aqueles que tinham medo. No entanto, no fundo da multidão, gritos de pânico começaram a ressoar mais uma vez. Maria virou-se rapidamente, seu coração despedaçado ao testemunhar outra mulher sendo arrastada, desta vez uma conhecida. Kabira, uma amiga de longa data, estava sendo empurrada pelos policiais. O olhar dela de desespero travou um instante em Maria, que não hesitou. Kabira! O grito de Maria partiu da sua garganta como uma flecha. A multidão, sentindo a agonia e o poder daquele chamado, uniu forças. O desejo de manter Kabira livre e a luta sob nova luz acendeu uma ferocidade. Vamos, mais força! Ordenou Carlos, arrastando as pessoas. A adrenalina pulsava entre eles, um fio invisível que conectava cada um em busca de um propósito maior. Maria avançou, determinada a não se deixar vencer. Mas enquanto a multidão empurrava para frente, o barulho da retaguarda se intensificou. Almofadas de gás lacrimogêneo e gritos da própria polícia engoliam os sonhos de liberdade. Um clarão iluminou a noite, e uma nova faceta do medo começou a surgir. Um caminhão de repressão carregado com equipamentos, pronto para desencadear a repressão total. Precisamos sair daqui. Agora! Berrou Tiago para os que se encontravam mais próximos, o rosto em desespero, mas Maria não conseguia se mover. O suor escorria pelo seu rosto enquanto os olhos dela variavam entre a multidão e o caminhão. Uma verdadeira batalha interna. Qualquer movimento dela poderia ser a diferença entre a vida e a morte, entre a luta e a rendição. Mas então, uma frase ecoou no fundo de sua mente, a mesma que a jovem havia gritado. Deixe-nos vivermos. Com um grito selvagem, uma ideia fulminante atravessou seu ser. Se eles vierem, que seja de coração aberto. Vamos fazer barulho. Um rugido juntos para mostrar que não temos medo. O próximo movimento de resistência se desenhava à frente. Estariam prontos para o que vinha a seguir? A força estava na união, mas até onde estavam dispostos a ir? O rugido da multidão parecia ensurdecedor, mas a resposta da repressão se tornava cada vez mais próxima. E nesse espaço tenso, uma nova decisão estava prestes a ser feita. Maria sentiu a energia da multidão ao seu redor, como uma onda poderosa crescendo e se preparando para romper barreiras. Mas o temor da repressão pairava no ar, e a simples presença do caminhão de repressão agia como um presságio sombrio. Os olhos dela capturaram o movimento dos policiais em formação, todos avançando com a determinação de um mar de aço. Formem a linha, gritou a mulher que havia tentado unir o grupo antes. Sua voz ecoou como uma sirene, cortando o caos, estimulando outros a ficarem firmes. A tensão criava faíscas, e uma lógica simples surgia, assim poderiam resistir. Fiquem juntos. Não deixem que nos separem. Maria apelava, sentindo o próprio coração pulsar veloz. Sua voz se misturava ao clamor coletivo, formando uma sinfonia de resistência. A linha de frente da multidão começou a se unir mais do que nunca, braços se entrelaçando, fazendo com que se tornassem um só corpo. Ainda assim, a sombra do caminhão era opressora, e conforme os policiais se aproximavam, os olhares de alguns começaram a vacilar. Gritos de medo começaram a surgir novamente, mas Maria não podia deixar que isso a abatesse. Para dentro, no fundo de sua alma, ela declarou que aquela não era a hora de fraquejar. Com um impulso, pegou a bandana que estava ao seu redor e levantou-a em um gesto de provocação. Nós somos mais fortes juntos.
A resistência não tem limites. A multidão respondeu instantaneamente, erguendo as mãos, gritando em resposta a vozes que acreditavam ainda ser ouvidas. Parecia que a energia flutuava, um poder coletivo tomando forma. Mas a visão do caminhão e dos policiais engajados em confronto fazia Maria questionar se a resistência seria suficiente. A situação estava prestes a explodir. O tempo parecia desacelerar, e ela notava o rosto de Tiago, tenso e concentrado, como se pudesse prever o que vinha a seguir. Saiam do caminho, um oficial gritou, acarretando uma onda de medo instantâneo ecoando pelo grupo. O clima mudava à medida que as pessoas hesitavam, a bravura se desvanecendo. E então, como um estalo, tudo aconteceu. O caminhão começou a avançar, um monstro de metal que rasgava o ar e se aproximava da multidão como uma avalanche. O pânico se espalhou como fogo em palha seca e logo ouviram-se gritos desesperados. Vamos recuar. O desespero começou a tomar conta dos rostos que antes eram resolutos. Maria não se permitiu sucumbir. Não, nós não vamos recuar. Ela gritou, buscando inspirar coragem. Com a adrenalina fluindo em suas veias, ela agarrou a mão de Carlos e puxou-o para frente. Precisamos avançar. Nesse momento decisivo, uma nova onda de determinação varreu a massa. Eles começaram a avançar em direção ao caminhão, desafiando a repressão que parecia intransponível. Era um gesto audacioso, quase insano, mas no fundo, Maria sentia que era aquele o único caminho. O que era a vida se não uma luta pelo que realmente importa? A situação estava saindo do controle, e enquanto o caminhão se movia, ela se viu em meio a uma maré de rostos aterrorizados. Mas não era medo que a dominava. Era a certeza de que esse momento definiria não apenas a noite, mas talvez um futuro. O impacto explodiu. Um ruído ensurdecedor ecoou pelo ar. O caminhão não estava mais se movendo. Parecia ter parado, mas o que seria que o esperava dentro? O que aconteceria a seguir poderia ser a centelha que acenderia uma nova luta ou levaria a multidão ao abismo definitivo. E se for uma armadilha? Sussurrou uma voz no fundo da multidão. Agora a decisão é nossa, respondeu Maria, mais intensa do que nunca. E nesse exato momento, um novo som surgiu, uma série de tiros. O caos não fazia pausas. Os tiros rasgaram o ar, ecoando pela noite como trovões em um céu tempestuoso. A multidão, antes unida, se desfez em um frenesi. As pessoas gritavam, algumas caindo, outras se arrastando para longe do que parecia ser o desembarque do terror. Maria sentiu o peito apertar. O medo se espalhava, mas sua determinação estava em chamas. O que fazer agora? O que poderiam fazer em meio a esta balbúrdia ensurdecedora? Fiquem juntos. Não deixem que eles nos derrubem. Ela tentou gritar, mas a voz dela era sufocada pelos ecos dos tiros. O pânico criado pelos policiais se transformou em uma onda de adrenalina que varria os corpos. Maria observava rostos familiares distorcidos pelo medo. Tiago, segurando a mão de Sara, olhava para ela, implorando ajuda, mas o que fazer? Logo atrás do caminhão, as portas começaram a se abrir. Silhuetas se destacaram na luz dos faróis. Era como um pesadelo se concretizando. Maria não pôde evitar. Uma onda de raiva misturada com impotência subiu pela sua espinha. Como poderiam estar tão alheios à dor alheia? Os olhos do mundo os observavam, e ali, bem na linha de frente, era a hora de escolher um lado. Vamos! Para trás do caminhão, gritou uma voz masculina. Um grupo estimulou os outros a recuar, mas Maria não estava disposta a deixar que o medo a dominasse. No fundo, ela sabia que a batalha não era apenas dela, estava marcada na essência da vida de cada um daqueles que estavam ali. Eram vidas, sonhos e, mais importante ainda, a luta por dignidade. Mas os policiais estavam se organizando. Maria viu um deles mirar sua arma com foco. Um instante, e o botão estava prestes a ser pressionado. O desespero se instaurou como uma sombra, e cada segundo parecia dilatar. O que você está fazendo? Gritou alguém. Mas o policial parecia ignorar as vozes de advertência, ele estava determinado. A angústia formatou os rostos, e a multidão, que um dia foi uma maré unida, agora era um bando de pássaros assustados. Com um impulso, Maria tomou uma decisão impulsiva. O corpo dela se moveu antes que o cérebro pudesse protestar. Não. Se precisar, eu vou. Ela avançou alguns passos, saindo do abrigo protetor dos outros. O medo talvez fosse paralisante, mas há uma linha tênue entre ser um espectador e um participante. E quando seus olhos encontraram o policial, algo dentro dela se rompeu. Você não pode nos parar. Você não pode nos silenciar. A voz dela tinha um peso e uma força que ela própria mal compreendia. A tensão naquela fração de segundo era insuportável. Então, de repente, o policial hesitou. O braço levantado mais uma vez, mas a firmeza em Maria fez com que ele hesitasse.
O olhar dela era intenso, determinado. Era como se ele estivesse diante de uma tempestade desencadeada, podia sentir cada pulsar de amor por sua comunidade, cada batalha travada por aqueles que se sentiram invisíveis há muito tempo. Naquela fração de segundo, o resto da multidão também percebeu. A energia mudava. O medo foi transformado em coragem, e mesmo aqueles que haviam recuado começaram a se mover novamente. Avante! Juntos! Gritou Tiago, agora ao lado de Maria, a força juntando-se em uma única frente como um trovão. Mas antes que o clamor pudesse ecoar completamente, um barulho diferente começou a ressoar. Vozes ao longe, marcha se aproximando. Era um som de botas pesadas se aproximando, uma nova onda de repressão. O que vem agora? Maria sussurrou, um nó na garganta. Os olhos dela procuravam conhecer o que estava prestes a acontecer, mas o futuro parecia incerto e nebuloso. O vento cortava seu rosto, levando com ele a sensação de esperança misturada ao mais profundo medo. O que estava por vir seria uma prova não apenas de coragem, mas de sobrevivência. E enquanto a escuridão se aprofundava e as marchas se tornavam cada vez mais audíveis, Maria se perguntava, será que conseguiríamos resistir mais uma vez? Ou a luta que começara naquela noite seria o último grito de uma revolta que sempre lutara para ser ouvida? O barulho das marchas aumentava, ecoando na mente de Maria como um relógio de contagem regressiva. O medo era uma presença palpável, mas uma força maior queimava dentro dela. Ao seu redor, pessoas começavam a se recompor, o desespero se transformando em um impulso coletivo. Elas não eram apenas espectadores, eram participantes ativos de uma luta que ultrapassava o medo. Quando as figuras encapuzadas emergiram na luz fraca dos faróis, um calafrio percorreu a espinha de Maria. A determinação estava se espalhando, uma força gravitacional que parecia puxar todos para frente, como se um só corpo estivesse se movendo na escuridão. Tiago apertou a mão de Sara, e juntos se uniram a Maria, formando um pequeno núcleo de resistência contra o terror que se aproximava. As botas pesadas ressoavam, e Maria podia visualizar os rostos de seus amigos, pessoas que amava, sendo arrastados para o abismo da opressão. Ela respirou fundo e sentiu sua voz ressoar mais uma vez, cheia de fervor. Nós não recuaremos. Essa é a nossa casa. No momento em que a primeira linha de policiais passou pelo campo de visão, Maria viu a raiva refletida nos olhos de todos. A multidão se ergueu, espinha erguida e punhos cerrados, como um exército pronto para lutar. As vozes unidas criaram um som pulsante, um clamor que ecoou na noite enquanto o medo começava a se dissipar. Eles vêm! Fiquem firmes! Uma mulher gritou, e o eco se espalhou como um fogo em campo seco. O policial que hesitava, há poucos instantes, agora olhava com expressão de incredulidade. O que antes era um operador da repressão agora parecia assustado. A conexão emocional foi tão forte que não apenas Maria sentiu. Era um sentimento abrangente, todos eram um só. Mas, de repente, como um trovão rompendo a calmaria, um disparo ecoou novamente. O som fez Maria congelar, como se o tempo tivesse parado. Ela olhou para o lado e viu um jovem caindo em meio à multidão. O grito agudo de Sara foi como uma lâmina afiada dilacerando a coragem que vinha se formando. O desespero rapidamente voltou, mas não podia deixar que isso a dominasse. O momento de decisão havia chegado. Não, vão até ele, gritou Tiago, mas Maria já estava se movendo novamente. Uma onda de terror e uma necessidade absurda de ajudar a afloreceram dentro dela. Com cada passo que dava, seu coração pulsava mais forte. Ela havia sentido a energia daquela luta, a conexão que todos ali viviam, como se estivessem entrelaçados pelo mesmo destino. Enquanto rumava em direção ao jovem caído, ela viu outras pessoas se juntando, formando um pequeno caminho iluminado por lanternas tremeluzentes. O poder do coletivo era imbatível, e naquele momento Maria percebeu. Não era apenas uma briga de sobrevivência, era uma luta por dignidade. Um desejo de ser ouvido, de ser visto. Mais disparos ressoaram ao redor, mas a coragem tomou conta. Elas se agacharam ao lado do jovem, preocupadas, tentando entender a gravidade do que acabará de acontecer. Os olhos dele estavam fechados, mas ainda havia uma luz ali, um reflexo contra a escuridão que se espalhava. Maria tentou resgatar aquele brilho. Fiquem perto. Não deixem que isso nos pare de novo, gritou, mas a urgência da situação dominava cada palavra. Os policiais, agora organizados em linha, avançaram com pressa, armas em punho, e a multidão se preparava para defender seu próprio. O entendimento de que o futuro não era mais apenas sobre os indivíduos, mas sim sobre um sistema que precisava ser questionado, estava claro. É agora ou nunca, pensou Maria. Mas a pressão estava aumentando.
Uma tensão palpável fazia o ar parecer mais espesso. O que viria a seguir? A certeza de que a luta estava apenas começando se instalou na mente de todos. E como se fosse um golpe do destino, uma voz estrondosa ecoou da linha policial. Avançar! Não deixem ninguém escapar! O próprio caos estava prestes a se intensificar, e Maria não sabia se estava pronta para o que viria. Era possível que aquele fosse o começo do fim ou apenas o início de uma nova batalha em uma guerra que parecia não ter fim. A luta por dignidade estava prestes a atingir um patamar inédito, e Maria sentia isso cada vez mais forte na pele. O que mais o destino reservaria para eles naquela noite? A tensão pairava no ar, uma mistura de medo e esperança entre todas aquelas pessoas unidas em um só clamor. Maria respirou fundo, cada batida do seu coração pulsando em sintonia com a multidão. O jovem caído ao seu lado, a expressão tranquila contrastando com o caos, a fazia lembrar de tudo pelo que estava lutando. Era por ele, por todos eles e por si mesma que não podia recuar. Não agora. Enquanto os policiais avançavam, armados e determinados, uma onda de determinação tomou conta de Maria. Não deixe que a gente caia, gritou para aqueles ao seu redor. Avante! A resposta veio em forma de gritos e gritos de apoio. O corpo da multidão se movia como uma maré, cada um deles comprometido em proteger o outro. A dúvida e o medo ainda estavam presentes, mas foram ofuscados pelo desejo coletivo de lutar e, mais importante, de sobreviver. Quando os primeiros policiais se aproximaram, a linha de frente da multidão se tornou uma muralha. Fiquem juntos, incentivou Tiago, firme ao lado de Maria, segurando a mão dela como um símbolo de unidade. Juntos, eles eram mais do que apenas indivíduos, eram a força que poderia quebrar as correntes da opressão. Maria olhou para os raios de luz que dançavam ao redor, as lanternas piscando nos rostos de quem estava ali, determinados a não se deixar silenciar. Os policiais, que pareciam ter todo o controle, agora pareciam vulneráveis. Aquela percepção acendeu uma segunda chama dentro dela. Você não pode nos silenciar. A voz firme de Maria subiu acima da multidão, uma declaração que ecoou em cada coração presente. As vozes ao seu redor, repletas de bravura, se erguiam. A multipluralidade da resistência estava mais forte do que nunca. Pessoas de todas as idades e origens estavam unidas, um símbolo forte de solidariedade. E então veio o disparo novamente. O que foi isso? Questionou alguém próximo, mas o pânico que se seguiu foi instantâneo. Outro jovem tombou, sua vida suspensa naquele único instante. O medo tomou conta e a multidão hesitou por um breve momento, mas diante do desespero, Maria se lembrou, eles precisavam resistir. O amor por quem estava ao seu lado e pela causa maior as encorajava. Juntos, somos mais fortes juntos, gritou Maria, e as pessoas começaram a se organizar novamente. Cada uma elevava suas vozes e começava a formar um grito de resistência. Um eco incontrolável que quebrava as barreiras da repressão. Então, um importante momento ocorreu. Do meio da agitação, uma mulher se destacou, seu rosto banhado pela luz do meio da luta. Quem somos nós para nos calarmos? Sua voz avassaladora fez com que todos voltassem sua atenção para ela. Nossos sonhos estão sendo pisoteados, nossas vidas estão sendo tomadas. Não somos marginais, somos seres humanos que merecem respeito. Foi como se um imenso rugido de indignação tomasse conta da multidão. Feitos de carne, osso e esperança, eles se posicionaram, sendo a única força entre a opressão e a liberdade. O pânico foi substituído pela coragem coletiva. As pessoas começaram a avançar, empurrando os policiais para trás. Estava se formando uma onda, um impulso de determinação que não podia ser impedido. Maria, com seu coração acelerado, sentiu que algo monumental estava prestes a acontecer, e que a luta dela e dos outros não seria em vão. As sirenes ecoavam na distância, mas agora não importava. A realidade que viviam uma luta pela dignidade e respeito transcendia qualquer medo que pudessem ter sentido uma vez. Eles se tornaram a própria voz da resistência. Carlos, Tiago e outros se uniram, formando uma barreira massiva, e a energia que geravam era palpável. E se nos enfrentarem? Vamos gritar até que nossas vozes sejam ouvidas. Maria exclamou, e o clamor subiu ainda mais alto. As vozes eram como um furacão, arrastando tudo pelo caminho. E ao olharem juntos, ergueram os punhos cerrados, solidificando a união. Com a polícia em retirada, o sentimento de poder era inebriante. Maria soube, naquele instante, que algo tinha mudado dentro dela e no ambiente. Os gritos de resistência se transformaram em um hino de esperança, e enquanto a multidão avançava, Maria experimentou um sentimento ao mesmo tempo de liberdade e coragem.
Aquela noite marcaria não apenas o fim de uma luta, mas o início de algo muito maior. A mudança começava ali, e ela estava pronta para lutar. O despertar coletivo transformava aqueles indivíduos em guerreiros. Ao ver o brilho de determinação nos olhos um dos outros, Maria percebeu que a luta pelo que era certo, pela dignidade, valia a pena. O que era um embate feroz tornará-se uma passagem para uma nova era, e ela sabia que estava exatamente onde deveria estar. A batalha ainda não tinha terminado, mas naquele momento, eles se tornaram uma força indomável. Eles eram mais do que uma liga de sobreviventes. Eram os protagonistas de uma história que ia atravessar gerações, ecoando da luta de seus ancestrais até a passagem para as futuras gerações. E são dessas pequenas sementes de bravura que o mundo se transformará. A luta continuaria, mas agora havia um novo propósito. Eles eram a voz de um amanhã possível e desejado, e a chama da esperança havia sido acesa. E agora? Se você achou inspirador, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora, isso alimenta o algoritmo e ajuda muito. Comente suas reações e teorias sobre o final, eu quero saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa apoiar esse canal, porque as verdadeiras mudanças começam com atitudes como a sua.